Então, retomando aquilo que nós vimos até agora, esse é o momento de fazermos um apanhado geral. A nossa primeira referência é que estamos falando de um mesmo tecido e que esse tecido está em movimento. Todo ele. E ele tem essa característica de se movimentar num lugar de um jeito, em outro lugar de outro jeito, em outro lugar de outro jeito, em outro lugar de outro jeito. E ele faz isso por ter uma condição bastante elástica. Ele consegue aglutinar tecido no mesmo ponto e consegue diluir, desintegrar o tecido até um certo limite. Chamamos isso de fissão, quando a ação é de diluição do tecido, quando o tecido se estica, ele vai para fora. E quando ele se divide em partes minúsculas, em seu mais menor e pequeno de minusculeza. A fissão se caracteriza por isso, é uma ação para fora, é uma diástole. Quando a ação da fissão é muito intensa, a explosão é muito grande. A reação é muito intensa. O tecido manifesta isso muito claramente. E a fusão é a integração, uma ação para dentro, uma sístole, que vai concentrar e vai acabar agregando tecido no tecido, no tecido, no tecido, no tecido. E há um limite que o tecido aguenta de se colocar tecido em si, enquanto se vai fazendo-se ir lá também. Então essas são duas características bastante evidentes no tecido, a sua capacidade de fissar e de fundir. E esses são os limites do tecido. Então nós temos aqui o tecido e sua relação pontual, enquanto vai se fundindo de forma bem devagar. O processo da existência é uma fusão lenta com momentos de fissões extremas e instantâneas, e continuamente uma ação de integração, de sentido ao núcleo, no sentido da integração. A fusão, ela é constante, a ação de fusão nesta dimensão horizontal acontece de forma lenta, gradativa e constante, com momentos de fissão, instantes. Continua. Outra característica do tecido é que ele está sempre ligado. Mesmo na condição atômica, ele é a conexão de pontos ligados. Prótons, nêutrons, elétrons ligados formam o átomo. A mesma coisa estrelas, um ponto macro, ligação de átomos. Todos esses elementos têm também uma característica de ser resultados de um encontro desta fusão e fissão, desse ir para dentro e para fora. Este encontro promove os vórtices, a rotação, e a rotação permite a criação de novos pontos, onde os vórtices anteriores permanecem. Então, um átomo ele tem o próton, um nêutron e um elétron. Cada um deles tem seu próprio vórtice, que permanece sendo o vórtice com um elemento nuclear e periférico, que identifica, caracteriza uma identidade. Quando eles se juntam, eles se ligam, eles formam uma nova identidade, sempre do micro para o macro, sempre crescendo, enquanto caminha para dentro. O ponto cresce enquanto caminha para dentro. Até o limite que o ponto consegue ficar ligado. A quantidade de tecido que consegue ficar acumulada num ponto só. E isso é possível exclusivamente por causa da rotação. Nós vamos mergulhar mais fundo na questão do movimento, mas a rotação das estrelas de nêutrons é algo extremo, é algo incomensurável, inimaginável, o que giram. E mais interessante ainda é quando
ocorre o 8º colapso, aquilo que vai resultar quando essas estrelas colapsam, fissam, vão para fora, não aguentam mais ir para dentro. Este é o limite do tecido. Em qualquer lugar do tecido, o máximo que dá para se concentrar de tecido num ponto é esse aqui. Depois disso acontece algo. E retomando a questão, é uma mesma estrela que vai fazer todo esse processo aqui. Ela se junta. Primeiro colapso é quando ela nasce, colapso resultante da fusão do núcleo. Quando começa a fundir, a estrela nasce. E quando funde, há uma reação em cadeia, uma fissão, que separa o joio do trigo. E a fusão liga o vórtice. Tudo que entra nesse vórtice fica aqui. O que não entra vai para fora, espalha. Então você separa. É esse o destacar. Quando ela começa o processo do vórtice, ela começa a se destacar do restante. E ela vai indo cada vez mais para dentro. Então aqui o primeiro colapso quando ela nasce, o segundo quando ela morre. Morre, espalha, volta, formou mais embaixo, até o ferro. Essa daqui já gira muito mais do que essa, um vórtice muito maior, está mais pesado, vai girar mais. Quanto mais pesado, mais rápido vai girar. Quanto mais massa, mais rápido vai girar. Terceiro e quarto, quinto e sexto colapso, quando nasce a fusão e quando morre a fissão. É isso. Os 6 colapsos. Até hidrogênio, até ferro, até plutônio. Depois disso vem as estrelas de nêutron que vão estar mais abaixo. Quando elas se tornarem magnetares primeiro e depois pulsares, elas vão estar mais abaixo. E aí então algo vai acontecer quando está aqui embaixo. Se chama supernova. E então tudo vira do avesso. A mesma estrela é uma fênix. Tudo aquilo que ela jogou, ela recolhe. Tudo isso que está espalhado aqui foi aquilo que foi lançado. Quem lançou foi ela. Então aquilo que estava na barriga dela, ela vomita. Aí ela engole tudo de novo e vem mais para baixo. Vou para um lugar novo. Vou vomitar em outro lugar. Parece meus gatos. Me despeço desde já e desde sempre, agradecendo mais essa oportunidade de Casa Acordada.